Graça e paz. Vamos, essa noite, prosseguir e nós vamos estudar no livro de Marcos, começando a partir de hoje, 3 ênfases principais do ministério do Senhor Jesus. Para onde Jesus olhava, onde ele investia o seu tempo, o que era importante para ele. E eu creio que dessa forma nós temos que começar também a avaliar se a nossa vida, se a nossa igreja tem sido dirigida exatamente por aquilo que dirigia Jesus. Será que nós valorizamos as coisas que Jesus valorizava? Será que nós damos realmente importância para aquilo que é importante no céu? Ou será que nós estamos apenas preocupados com aquilo que é importante para nós aqui nesse mundo? Mas, só relembrando, então, a semana passada nós falamos um pouquinho a respeito do benefício que é caminhar com Jesus. A gente viu que Jesus, nós estamos vendo um dia cheio de Jesus, começando pela manhã, quando ele foi na sinagoga, um sábado, e ele foi pregar. Depois que ele pregou, também expulsou o demônio ali de um homem que estava ali na sinagoga. A gente viu ele indo para a casa de Pedro, e lá, na casa de Pedro, a gente viu que a sogra dele estava enferma, e ele acabou curando a sogra de Pedro. E depois nós vimos, agora, nós vamos ver, na verdade, que Jesus ele está na casa de Pedro ainda, e a multidão está afluindo para lá. Mesmo no dia de descanso, ele ensina, ele cura, ele liberta e ele recebe uma multidão na sua casa. Melhor, na casa de Pedro, Então, a gente viu a semana passada, andar com Jesus é a maneira mais eficaz de vermos a graça de Deus adentrando nossos lares e alcançando nossos entes queridos. E hoje nós vamos prosseguir lendo Marcos 1, 32 a 39. Embora a gente não vá tratar todo esse texto hoje, mas nós vamos ler ele inteiro para que a gente possa compreender, durante esses próximos domingos, a importância que Jesus dava para essas 3 áreas que esse texto trata. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam bem quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Oremos. Pai, nós nessa noite queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração para que a gente possa compreender aquilo que é importante para o Senhor, a fim de que também nós alinhemos as nossas vidas com a Tua agenda, que nós possamos valorizar no nosso dia a dia aquilo que o Senhor sempre valorizou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos pensar hoje sobre as ênfases ministeriais que Jesus demonstrou serem importantes para a igreja e seus discípulos. Se eu sou um discípulo do Senhor Jesus, se nós somos uma igreja do Senhor Jesus, nós temos que olhar para a vida dele e ver aquilo que ele valorizou para que nós também possamos valorizar aquilo que ele valorizava. E é interessante que quando a gente começa a olhar para esse texto, são frases pequenas, versículos curtos, mas que dizem coisas que Jesus fez a vida inteira.
um breve resumo de tudo aquilo que Jesus fez se encontram nesses versos que a gente acabou de ler. E a primeira ênfase ministerial de Jesus foi a seguinte: o cuidado com as pessoas. Hoje pela manhã, a gente falava ali na classe dos homens a respeito de pessoas. Pessoas que não são como nós, pessoas que não são da mesma classe, pessoas que não têm o que nós temos, pessoas que não vivem como nós vivemos, pessoas totalmente diferentes, pessoas abandonadas, pessoas marginalizadas, pessoas que não têm ajuda, não têm esperança, pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, pessoas que estão vivendo realmente, como dizem por aí, comendo pão que o diabo amassou. E falávamos a respeito do papel da igreja. Qual é o papel da igreja para com essas pessoas? A grande dificuldade é que nós gostamos dos iguais. A grande dificuldade é que nós gostamos de pessoas cheirosinhas, limpinhas, cabelinho feito, barbinha feita, embora a minha esteja feia, né? Pessoas que frequentam os mesmos lugares que nós frequentamos, que frequentam as mesmas escolas que os nossos filhos. Pessoas que não dão trabalho, pessoas que são bem vistas na sociedade, pessoas que, na verdade, vêm somar, venham trazer benefícios para a igreja. E gostamos de pessoas que sejam socialmente aceitáveis por todos. Só que a grande questão é assim, quando a gente olha para as Escrituras, a gente não vê um Jesus indo atrás dos semelhantes. Porque se Jesus fosse atrás apenas dos semelhantes, daqueles que eram os mestres, os rabinos, aquelas pessoas importantes, influentes na sociedade, pessoas bem vistas na sociedade, nós não encontraríamos ele nos lugares por onde ele andou. Nós só encontraríamos ele com os mestres, com os doutores da lei, com pessoas de muita influência, com os príncipes, com os reis, com pessoas que realmente eram aclamadas como importantes naquela sociedade. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente passa a perceber que não era bem assim. Primeiro, ele tinha compaixão pelos enfermos. O que é a palavra compaixão? Várias vezes a Bíblia diz que, movido de íntima compaixão, ele tinha um desejo tão grande pelo bem-estar do ser humano, que quando ele via a miséria do ser humano, quando ele via alguém sofrendo, as suas entranhas, é isso mesmo, o seu interior se movia. Você já passou um frio, né, quando você está subindo o pontilhão e de repente faz assim, não tem aquele... Então, algo acontecia que mexia com as emoções dele. As suas entranhas se contorciam dentro dele. E uma das coisas que ele mais fazia era ter compaixão pelos enfermos. E se tem uma coisa que a igreja deve ter, é compaixão pelos enfermos. A grande dificuldade é que nós falamos assim, quando temos alguém doente. Eu não quero nem ver, porque eu não quero ver a pessoa desse jeito. E é exatamente quando a pessoa mais precisa, às vezes a gente evita por saber que ela está num estado lastimável. Num estado precisando realmente de ajuda, precisando de companhia, precisando receber visitas. Mas a gente, às vezes, não quer porque nós não queremos ver que o nosso mundo não é tão colorido como a gente pensa que é. Nós criamos uma redoma de vidro para nós e para a nossa família, e nós desejamos que nenhum mal alcance a nossa família, e nós privamos, eu falo privar porque seria um bem tão grande para os nossos filhos ver o sofrimento, ver pessoas passando dificuldade, ver pessoas sofrendo, que isso serviria para o crescimento deles. Mas a gente coloca uma redoma e impede que as
tragédias da vida cheguem até eles, e assim nós não os preparamos para enfrentar o mundo. E pessoas enfermas, elas precisam ser bem acolhidas. A gente viu hoje, falávamos pela manhã, sobre os leprosos. Jesus curou 10 leprosos. E apenas um voltou para agradecer. E pode ser que a gente invista e caminhe e vá atrás de muitos leprosos. Muitas pessoas que estão com a lepra espiritual. E que talvez só uma delas dê fruto, só uma volte, só uma permaneça. Mas, na verdade, o tempo não foi desperdiçado. Ele foi investido. E investido à maneira de Deus. Investido à maneira de Deus. E a gente, quando começa a olhar para esse texto, a gente percebe que ao anoitecer, imagina que ele já tinha ensinado pela manhã, tinha expulsado o demônio, tinha curado a sogra de Pedro, era o dia dele de descanso. Mas depois que ele fez o ensino que ele fez na sinagoga, e como todos ficaram maravilhados, ele expulsou um demônio, e depois ele curou a sogra de Pedro, o que aconteceu com aquela cidade? Lucas, ele diz que toda a cidade, ele foi hiperbólico, né? Mas ele diz que toda a cidade. Marcos já diz assim que muitas pessoas, né? O povo levou a Jesus todos os doentes. E também diz, toda a cidade se reuniu à porta da casa. Imagina você no seu dia de descanso e as pessoas precisando de você, o que você faria? Como você trataria essas pessoas? E a gente está vendo, se tem algo que Jesus fez, foi dar importante para pessoas. E a grande dificuldade é que nós, como igreja, e às vezes como indivíduos, nós não olhamos para as pessoas como Jesus olhava. Jesus não olhava para ela de uma forma rotulada. Jesus via um indivíduo. Jesus via uma pessoa necessitada. Jesus via alguém que precisava dele. Hoje a gente fala, tem um drogado ali, lá fora, pastor, tem um drogado querendo falar com você. Pastor, lá tem um bêbado lá no portão querendo falar com você. Pastor, tem um ex-presidiário querendo falar com você. Será que Jesus olhava para as pessoas com o rótulo que nós damos a elas? Será que Jesus olhou para aquela mulher samaritana à beira, no poço ali, em Samaria, e chegou falando assim, ei, mulher adúltera, vem aqui. Será que foi assim que ele chegou para ela? E aquela mulher que foi pega em adultério, quando trouxeram para ele, e querendo que ele desse aval para que fosse apedrejada, como Jesus chamou ela? Vocês lembram? Qual foi a palavra que ele dirigiu a ela? Falou, mulher, cadê os seus acusadores? Não restou ninguém, foram todos embora? Eu também não te condeno. Quando a gente começa a olhar para o relacionamento que Jesus teve com as pessoas, mas principalmente com os marginalizados, interessante que quando ele estava ali na casa de Simão, um publicano, Maria Madalena também apareceu ali, e a gente percebe que os fariseus começaram a falar, se ele fosse realmente o mestre, ele não comeria com publicanos e pecadores. E quando ele está ali na casa de Simão, e que uma mulher, diz uma mulher pecadora, joga um unguento nos pés dele e começa a enxugar, né, com os cabelos, o que acontece? Os próprios convidados começam a falar, se ele fosse realmente quem diz ser, se ele fosse um mestre realmente, ele não permitiria que essa mulher encostasse nele. Então, Jesus, ele teve contato com pessoas marginalizadas. Ele teve contato com pessoas que, na sociedade daquela época, não valiam nada. Elas não tinham valor algum. Jesus valorizou muito, teve compaixão dos enfermos, teve compaixão dos endemoniados. O que nós fazemos hoje se a gente descobre que um dos nossos vizinhos é endemoniado? A gente corre lá para ajudá-lo ou fala para os filhos,
não vai lá na casa do fulano que ele tem demônios. O que nós fazemos? O que nós fazemos? Jesus também tinha compaixão pelos marginalizados. Quem eram esses marginalizados? É uma classe, às vezes, um pouco diferente da classe que nós temos hoje, né? Mas talvez eram publicanos e prostitutas. Se tinha uma coisa que o povo judeu odiava, eram os publicanos. Por quê? Porque os publicanos, eles eram judeus que cobravam imposto do próprio povo judeu para entregar para o povo romano, né? Para entregar para o governo romano. É como um brasileiro cobrar imposto de um brasileiro e entregar para os argentinos. O que seria? É como um americano cobrar imposto dos americanos e entregar para os russos ou para os cubanos. Era mais ou menos isso. Mas Jesus comeu com eles, ofereceu a salvação a eles. E a gente tem ele almoçando na casa de Zaqueu, almoçando na casa de Simão, e ele sendo criticado pelos fariseus, por aqueles que realmente deveriam ajudar as pessoas. Jesus é criticado por andar com essas pessoas. E a gente percebe que Jesus, ele sempre andou com pessoas marginalizadas. Ele andou com prostituta. Vocês conhecem o nome de prostitutas que Jesus andou? Qual é a mais famosa? Maria Madalena. Uma mulher que era de vida difícil, mas que foi alcançada pelo Senhor Jesus. A gente viu ele também andando com adúlteros. Ele salvou adúlteros. Ele pregou para esse tipo de pessoa. Para mulheres. Por que mulheres? Porque naquela época os homens não davam atenção para as mulheres. Eles acreditavam que mulheres talvez não tinham nem cérebro nem alma. Por quê? Porque eles acreditavam que conversar com uma mulher era perder tempo. Elas não tinham nada para ensinar. E quando os discípulos vão embora procurar comida e voltam, e Jesus está conversando com a mulher samaritana sozinha, eles começam a olhar meio com dúvida. Será que ele realmente é o Messias que nós esperávamos? Ele também conversava com crianças. Aí era mais perca de tempo ainda, conversar com crianças. Ele também deu atenção para leprosos. Ele não apenas deu atenção, mas ele fez o quê? Ele tocou leprosos. Talvez aqueles leprosos que ele curou vivesse já há alguns anos sem ter contato físico com qualquer pessoa. E a vida de um leproso era muito dura, porque era uma doença trágica que tirava a pessoa, tirava toda a dignidade da pessoa e impedia ela de ter uma vida social. E o pior, ela tinha que andar com uma roupona, viver fora da cidade, e as suas roupas tinham que ter sinos. Quando vinha chegando, todo mundo sabia, um leproso vem vindo aí. E o pior, se ele estivesse em algum lugar e que você estivesse desapercebido, se aproximando dele, o que ele tinha que gritar? Ele tinha que gritar impuro, 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 para você saber que não podia se aproximar dali porque tinha alguém impuro. Então a lepra era uma doença física, mas que impedia a pessoa até mesmo de ter uma vida social e uma vida espiritual digna. E quem tocasse num leproso ficaria impuro espiritualmente, impedido de ir ao templo louvar ao Senhor. Mas a gente vê aqui que Jesus não apenas curou eles, mas tocou neles. O toque de Jesus para curar essas pessoas. E quando a gente começa a perceber e analisar as pessoas com quem Jesus mais demonstrou atenção, foi com aquelas que mais precisavam de cuidado, mais precisavam ser acolhidas pela sociedade. E são exatamente as pessoas que muitas vezes hoje nós não queremos nas nossas igrejas. Bêbados, gays, prostitutas, ladrões,
São pessoas que dão trabalho. São pessoas que não são iguais a nós. Vai conturbar o nosso ambiente. Já pensou? Já pensou a gente num culto com 10 mendigos aqui dentro? Que cheirinho, né? Tá gostosinho aqui, todo mundo tomou banho, todo mundo passou shampoozinho, todo mundo passou o seu perfuminho. Mas imagina se a gente começa a trazer aquelas pessoas que estão ali na esquina. Imagina se nós começarmos um movimento para transformar a vida dessas pessoas. Começar a tomar banho no nosso banheiro. Começar a usar o nosso banheiro. Começar também a sentar ao nosso lado nos cultos. O que seria de nós? Apoiaríamos essas pessoas ou diríamos, a nossa igreja já foi boa, mas agora eu preciso procurar uma igreja que está à minha altura, que está na minha faixa, na minha classe social. O que faríamos? O que faríamos? Olharíamos para essas pessoas como Jesus olhava, como pessoas, ou olharíamos assim, o pastor está enchendo a igreja de mendigos? Como nós faríamos? E o que a gente vê Jesus fazendo é exatamente isso, indo até pessoas e pessoas de toda espécie. Ele deu atenção, sim, a Nicodemos, um homem de posse, um homem rico. Ele deu atenção a Levi, que é Mateus, o publicano. Ele deu atenção a pessoas importantes da época, deu. Mas a maior parte do seu tempo ele investiu em pessoas marginalizadas. Se você prestar atenção em João capítulo 4, quando Jesus está indo para Jerusalém, mas o texto diz que era necessário passar por Samaria. Se não me engano, a cidade lá era Sicar. Mas se você olhar no mapa, Jerusalém fica aqui, ele está aqui, mas ele faz assim. Por que será que era necessário? Porque era o caminho mais fácil? Não. Era o caminho mais curto? Não. Era o caminho mais... Não. Por quê? Porque lá ele tinha um encontro com a mulher samaritana. Única e exclusivamente. Não tem outra explicação para dizer porque era necessário. Era necessário porque tinha alguém para quem Deus olhou de maneira especial. Alguém sofrido, alguém desprezado, alguém que realmente não tinha valor algum na sociedade, mas ele tinha um compromisso em salvar aquela pessoa, e por isso ele foi até lá. E a gente percebe aqui que o texto diz, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Vocês percebem, olharam para os discípulos de Jesus, quando começaram a levar crianças para ele, o que os discípulos fizeram? Não incomode o mestre, não incomode não. E Jesus diz o que? Não, deixar vir as minhas criancinhas, porque aos tais pertence o reino de Deus. Jesus, ele deu atenção às pessoas que eram desprezadas naquela época. Eu creio assim que as pessoas que nós temos ao redor do nosso quarteirão, elas não se comparam a leprosos. Elas não se comparam a leprosos. Mas quando a gente olha para essas pessoas, nós olhamos para elas como se elas fossem piores que leprosos. Piores. E a gente vê que Jesus conversou com os samaritanos. O samaritano era uma classe de pessoa totalmente diferente da dele e do povo judeu. O povo judeu não queria ter papo com o samaritano. Mas Jesus amou os samaritanos, a ponto de, no capítulo 4 de João, logo após ele salvar a mulher samaritana, ela vai e o povo da cidade dela volta para ter com Jesus. E eles dizem, agora nós cremos não por causa da palavra da mulher, mas porque nós vimos e cremos
que ele é o Salvador do mundo. E não apenas dos iguais, não apenas dos judeus, não apenas dos bonitinhos e dos aceitáveis socialmente, mas ele é o Salvador do mundo. Toda e qualquer pessoa pode ser salva por Jesus. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que o motivo da viagem de Jesus, lá da glória aqui para a terra, foi exatamente a sua compaixão pelo ser humano. Se não fosse a compaixão dele, pode ter certeza, todos nós estaríamos igualmente perdidos. Mesmo sendo bonitinho, cheirosinho, ajudando os outros, fazendo boas obras, estando dentro da igreja, mesmo assim estaríamos todos perdidos. 3 grupos de pessoas que compunham os seguidores de Jesus. O primeiro grupo era aqueles que precisavam de cura. Então a gente viu sempre Jesus rodeado por pessoas necessitadas, pessoas que precisavam dele, pessoas como a mulher que tinha o fluxo há 18 anos e que ninguém podia curá-la, pessoas que gastaram tudo que tinha com médicos, com tratamentos, com feitiçaria, com tudo, e não receberam o que precisavam, que era a cura, mas que em Jesus encontraram o fim da sua tortura. Pessoas que realmente iam a Jesus porque tinham problemas e problemas sérios. Então era um grupo que fazia parte daquela multidão que cercava Jesus. Segundo, era aqueles que levavam os necessitados. A gente viu os amigos, os 4 amigos, não eram 4, eram mais, né? Diziam que os amigos levaram um paralítico carregado por 4 deles. Então parece que eram mais de 4, mas 4 carregavam ele. E baixaram ele por cima porque sempre era assim. Aonde Jesus estava, tinha muita gente, mas tanta gente que era difícil chegar até ele. Mas a persistência daqueles amigos foi tamanha que abriu o teto para baixar o paralítico à frente de Jesus. É interessante. Se você analisar o texto, Jesus diz assim, o que todo mundo esperava? Que Jesus fizesse o quê com o paralítico? Curasse. Mas o que ele diz? Filho, os teus pecados estão perdoados. Imagina a decepção dos amigos. A gente faz todo esse esforço, abre o teto, baixa ele aqui para você falar, os teus pecados estão perdoados? E aí os fariseus começaram, quem é esse para perdoar pecados? Aí ele diz, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta, pega sua cama e vai embora. Por quê? Porque eles sabem que Deus não ouviria um pecador. E só Deus tinha poder para perdoar pecados. Então, se o aleijado levantasse, era porque realmente Jesus era Deus. E porque ele falou, levanta, pega sua cama e anda. E ele andou, e parece que a consequência de ele estar... ele estava acamado como consequência de pecado. E Jesus fala, não peques mais para que coisas piores não aconteçam. Vai embora. E ele vai embora. Então o povo ficou, realmente ele é quem está dizendo ser. Ele tem poder para perdoar pecado, porque se ele não tivesse sido perdoado, ele não teria sido curado. Então entenderam. E quando a gente começa a entender que há aqueles que levam os necessitados até Jesus. E há também aqueles que queriam ver os milagres e maravilhas. Não estavam nem aí com Jesus. Só queria ver o espetáculo. Só queria ver Jesus curando, levantando um paralítico, curando um cego, tirando a febre, expulsando o demônio. Como o povo gosta do extraordinário, né? Fazem fila para ver corrida de demônios. O povo gosta. Mas quando a gente começa a analisar, a gente vai perceber que Jesus ele não estava muito preocupado com o extraordinário. Tanto é que nós lemos que um pouco mais tarde, o que aconteceu? De madrugada ele saiu para orar. E depois, quando ele estava orando, a multidão já estava atrás dele de novo. Por causa de quê?
Por causa dos seus problemas. Eles não queriam Jesus. Eles não queriam ouvir Jesus, mas eles queriam solução para os seus problemas. Tanto é que quando eles falam, Pedrão fala assim, Senhor, está todo mundo te esperando. Qual é a resposta dele? Vamos para outro lugar, porque lá eu preciso pregar também, porque foi para isso que eu vim. Jesus veio para quê? Para pregar, ele não veio para ficar dando espetáculo. Embora a gente possa notar que ele valorizava muito mais a pregação do que os milagres, porque diz assim, o último verso diz assim, o 39, né? Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Mas não diz que ele estava curando. Por quê? Porque tudo isso indica que aquele povo que estava procurando ele só estava procurando por causa dos milagres. Eles não queriam saber da palavra e também não queriam saber de Jesus. Eles queriam ver os milagres. Por isso que todos procuravam. Mas Jesus disse, eu vim para pregar. Então vamos para outros lugares. Lá eu já preguei. Vamos para outros lugares que mais gente precisa ouvir o Evangelho. Mais gente precisa ouvir. Agora, as armas de Satanás para tornar nosso coração insensível em relação às pessoas que nos cercam. Lembra quando veiculou, eu procurei hoje, não encontrei essa foto. Quando veiculou na internet, não sei se foi a Veja que publicou, lá no Rio de Janeiro, um turista tirando foto da esposa, atrás, acho que era o Pão de Açúcar, e aí um repórter passando viu essa cena e tirou a foto. Por que ele achou interessante? O turista tirando a foto da esposa, e lá atrás o Pão de Açúcar, mas do lado um morto coberto com jornal. Uma pessoa totalmente insensível, desfrutando a maravilha da cidade maravilhosa, e nem aí com um morto que estava ali do lado dele. E um repórter que passava parou para captar essa cena. Mas o que é que torna o nosso coração insensível para com as pessoas? A ponto de a gente ver pessoas sofrendo, pessoas passando dificuldade, pessoas precisando de ajuda e a gente não estender a mão a elas. O que é que Satanás tem feito para tornar o nosso coração insensível? Rabi Zacarias, no seu livro Pode o Homem Viver Sem Deus, ele diz duas coisas que Satanás usa. Primeiro é a violência. E ele diz que você assistindo um filme de Rambo, imagina a minha geração que assistiu Rambo, viu quantas mortes em um ano. Agora são os mercenários. Quantas mortes tem nesse filme Mercenários? Quanta metralhadora, quanta bomba, quanta coisa. Mas qual é a intenção de Hollywood? Qual é a intenção da mídia? Tornar o nosso coração insensível para com a vida. A gente vê tanta morte na televisão, você assiste o Datena, você assiste como é que chama? O Resende, que você acaba ficando insensível, porque você vê tanta desgraça, mas tanta desgraça, que a desgraça passa a ser comum. Quando, na verdade, é um caos, não é algo comum. Não foi esse o plano de Deus para o homem. Mas a gente vê tanta desgraça, mas tanta desgraça, que a desgraça passa a ficar comum. E quando a desgraça está do nosso lado, o nosso coração já está insensível. Nós não somos capazes mais de chorar por ver alguém morto do nosso lado. Isso já não nos comove mais. Jesus, quando ele chegou no túmulo de Lázaro, as irmãs já tinham se conformado. Quando ele falou, tire a pedra, elas falaram, não, Senhor, já 4 dias, não precisa mais se preocupar. E diz que quando Jesus chegou lá, o que ele fez? Ele chorou. Diante da miséria humana, Jesus chorou. Jesus chorou por causa de um morto. E agora nós somos capazes de tirar foto para postar no Facebook, numa paisagem maravilhosa, e capaz de a gente tirar, aparecer o morto, e eu pedir para o Betinho com o Photoshop tirar lá o morto, porque eu quero que a foto fique melhor no Facebook.
Por que a violência tem feito isso com a gente? Principalmente porque a violência desfigura a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. E quando a gente perde o respeito pela imagem de Deus que há no ser humano, o ser humano se torna nada. A ponto de hoje, eu vi uma reportagem que uma mulher gastava R$ 1.500 por mês com 3 cachorrinhos dela. Levava em psicólogo e para fazer, como é que chama? Hidroginástica. Agora, pergunta se ela tem um filho ou pergunta se ela ajuda alguma criança na rua. Não, ela não tem tempo, ela precisa cuidar dos cachorrinhos dela. R$ 1.500 com um monte de criança para ser adotadas aí, e ela gasta com terapia para o cachorrinho dela. E isso é ter dinheiro para jogar fora, né? Terapia para cachorro. Mas o que tem feito isso? É isso. A violência desfigura a imagem de Deus e a gente inverte os nossos valores. Nós vamos valorizar muito mais um cachorro, nada contra quem goste de cachorro, não é por isso eu não sou contra quem tenha cachorro, viu, Valério? Pode ficar sossegado. Mas o que eu estou dizendo, a questão é, quando se valoriza mais um cachorro do que um ser humano, os valores já estão totalmente invertidos. Totalmente invertidos. E a outra arma de Satanás é pornografia. Por quê? Enquanto a violência desfigura a imagem de Deus, a pornografia faz o quê? Profana o templo de Deus. Então, você não está mais nem aí com Deus que habita em você, e você não está nem aí com a imagem de Deus que está no seu próximo. Logo, por que você vai se preocupar com um ser humano? Por que você vai se preocupar com um mendigo? Vai dar trabalho, vai chegar bêbado aqui, vai falar alto, vai conturbar o culto. Melhor eles ficarem lá na esquina quietinhos. Mas a igreja mais próxima deles somos nós. Somos nós. E se a igreja não pode fazer diferença na vida dessas pessoas, a igreja já perdeu o sentido de existir. Porque foi para isso que Jesus deixou a igreja no mundo. Foi para isso. E se a gente não faz o que ele espera que nós façamos, que ele também fazia, não tem mais sentido a gente se chamar de igreja. E eu não estou falando da Igreja Batista Nova Jerusalém, estou falando da igreja cristã em geral, que está mais preocupada nos seus shows e nos seus programas cheios de pompas do que com pessoas. Não estão preocupados com as pessoas. E foi exatamente as pessoas o motivo da viagem de Jesus lá da glória para esse planeta. O professor Jairo dizia que Deus gosta tanto de gente que se tornou gente como a gente para salvar gente como a gente. Se ele não gostasse de gente, ele não teria se encarnado. Ele não teria vivido aqui nesse planeta para salvar gente como eu e como você. Então, cuidado. Encha a sua cabeça com violência e com a pornografia que a TV e o mundo está oferecendo, e a vida para você não vai valer nada. Nada. A ponto de você um dia chegar e ver uma pessoa que talvez baleada, ou que sofreu acidente, ou que está com vômito, e precisar subir no seu carro para que você urgentemente vá com ele ao hospital, e você vai falar, E eu lembro do meu vizinho, quando meu pai faleceu. Meu pai pegou câncer no pulmão, e ele faleceu num domingo à tarde, 5h30, 6 horas da tarde, ele começou a tossir e o pulmão estourou, e ele começou a vomitar tudo. Enquanto eu fui chamar meu primo, que morava na mesma rua, e voltei,
Aí ele já estava lá no quintal, caído, minha mãe segurando ele, todo ensanguentado e vazando sangue. Íamos colocar no carro do meu primo, que era uma Brasília, mas meu pai era grande, né? Dá para perceber, né? Então, como meu pai era grande, não daria para a gente entrar na Brasília. Aí o meu vizinho falou, não, vamos pegar o meu. Ele tinha um landauzão. Aí meu primo pegou ele por trás assim e puxou ele para dentro, e o meu vizinho empurrou as pernas para dentro, pegou o carro e hospital. Mas eu imagino, ele era o xodó dele, aquele landau. Ele poderia falar, não, vamos pôr na Brasília, vamos dar um jeitinho, vamos empurrar dentro da Brasília. Mas ele não, ele estava preocupado com a vida. E ele usou o carro dele e, com certeza, encheu de sangue o carro dele. Nada que uma tapeçaria não arrume. Mas nós estamos dispostos a fazer isso? A dar carona para um mendigo? Dá carona só, não precisa... Só pelo fato dele estar sujo, nós somos capazes de fazer isso? E a gente vê, Jesus, ele deu importância para as pessoas. E as pessoas para Jesus não tinham rótulo. Ele só via um ser humano necessitado, um ser humano precisando de ajuda. Vamos ler esse texto aqui? Vamos todos juntos? E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É o nosso retrato de hoje. É o nosso retrato. O retrato da igreja evangélica de hoje. Por que a gente não vai chamar pessoas das outras igrejas para vir com a nossa, que é muito mais fácil do que a gente ir lá fora e falar de Jesus para aquele povinho? Até eles aprenderem a tomar banho, vai dar um trabalho, né? Eles não trabalham, não vão ter dízimo. Não é mais fácil a gente chamar crente de outra igreja para fazer parte da nossa igreja? É o que está acontecendo aí. Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? A resposta de Jesus foi clássica. Quem precisa de médico? Os doentes. Os sãos não precisam. Nós não precisamos ir atrás de crentes de outra igreja, embora muitos fazem isso, nós não precisamos. Nós temos que ir aonde? No mar pescar. O mar está cheio. Está cheio aí de peixe. Podemos ir pescar. Mas duas palavrinhas eu queria chamar a atenção. Primeiro é misericórdia. Quando a gente pede misericórdia para alguém, né? Ou quando a gente quer ser misericordioso, Jesus foi assim com a gente. Ó. Misericórdia significa bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de ajudá-los. Não é só ter dó, nós só temos pena. Ai, coitadinho, mas nós não fazemos nada. Isso não é misericórdia, isso é pena, é ter dó. Porque misericórdia é você, sim, se preocupar com a miséria dele. Você sabe que ele não tem nada para te oferecer, não tem nada para te dar em troca da ajuda. Mas mesmo assim, você tem uma boa vontade para com ele e também quer o quê? Ajudar. Você quer fazer a diferença. Você quer fazer alguma coisa para melhorar a vida daquela pessoa. E a outra palavrinha é pecador. O que significa pecador que os fariseus estavam criticando Jesus? É alguém o quê? Dedicado ao pecado. Não é aquele que faz um pecadinho, não. É alguém que realmente está perdido no pecado. Alguém que a profissão dele é o quê? É pecar. Ele vive para pecar. Só vive para quê? Para beber,
para brigar, para xingar, só vive para isso. E é para esse tipo de pessoas que Jesus fala que veio. Não livre do pecado, preeminentemente pecador, especialmente alguém o quê? Especialmente mau. Homens totalmente malvados, especificamente de homens marcados por determinados vícios ou crimes, coletores de impostos, pagãos e idólatras. Você entendeu que Jesus ele não veio para as pessoas que a gente considera, bom, acho que essa pessoa vai aceitar Jesus, acho que eu vou falar para ela. Boa aparência, um bom emprego, uma família estabelecida. Então, essa pessoa vale a pena. Mas quando diz ali, homens marcados por vícios e crimes, e esses não merecem ouvir de Jesus? Ali diz assim, preeminentemente o quê? Pecador, especialmente mau. Ele não está falando de pessoas boazinhas, como a gente gosta de chegar lá na casa da pessoa, comer um bolinho, tomar um guaranazinho e falar, eu vim aqui para orar com você. Eu sou bobinho, eu também gosto de fazer isso. Agora, ir naquela casa onde você pode ser xingado, mandado ir embora, que você sabe que a pessoa pode ficar possessa, pode começar a quebrar tudo lá. Você quer visitar essas famílias? Mas Jesus quer que a gente faça isso. E um outro texto, vamos juntos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Gente, coloquei esse texto de maneira especial, porque vamos dar uma olhadinha. A gente se preocupa muito com os impuros, os idólatras, os adúlteros, os bichas, né? Os gays, os sodomitas, que fazem imoralidades absurdas, com ladrões. A gente se preocupa com os avarentos? A gente se preocupa com alguém que não dá o dízimo, a gente se preocupa? Com bêbado, a gente tolera. E fofoqueiro, a gente se preocupa? Mas Paulo colocou na mesma lista dos impuros, dos efeminados e dos adúlteros. E os roubadores. E ele diz que todo esse grupo aqui não vai herdar o reino dos céus. Ele não diz que só os sodomitas. Ele não diz que só os adúlteros ou ladrões. Ele diz que todo esse grupo. Mas uma coisa mais maravilhosa que o texto diz é isso. Que dentro da igreja de Corintos, alguns fizeram todas essas coisas. Lá tinha impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, que não herdariam o reino de Deus. Mas, olha que maravilha, eles foram assim. Mas agora, o quê? Eles foram lavados, eles foram santificados, justificados no nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. E eu creio que esse texto deve nos dar esperança e mostrar que a única esperança que esse povo tem para a vida deles é que a gente crie coragem e vá até eles, crendo que eles podem sair desse grupo e passar para esse grupo. Esses mendigos que entram nessa classificação aqui, eles saiam daqui e passem a ser lavados, santificados e justificados por Jesus. Mas isso vai acontecer quando?
Quando a gente permitir que eles entrem aqui, mesmo sendo mendigos, mesmo sendo bêbados, mesmo sendo maldizentes, gays, do jeito que for. Quando a gente permitir que eles adentrem aqui desse jeito, eles serão libertos pelo Evangelho. Mas lá fora, eles não serão alcançados. Colocando barreira para proteger o nosso culto, o nosso povo, o nosso prédio, eles não vão ser alcançados. Eles precisam ser encorajados a entrarem e não escorraçados para saírem. Ao contrário, encorajados para estarem aqui. Fiquei triste com um pastor que a irmã Elzira pediu para que orássemos pelo neto dela. O neto dela está lá em Poços de Caldas. Mandei mensagem para os pastores, me arranja aí um pastor que possa fazer uma visita em Poços de Caldas. Me mandaram. Aí eu adicionei ele no Face, conversei com ele, e aí? O senhor pode fazer uma visita assim? Mas me fala mais a respeito deles. Falei, é um casalzinho novo, com 2 filhas, o rapaz está desempregado, estão com grandes dificuldades, sabe assim? Depois ele visualizou, mas não respondeu. Aí eu falei de novo. Falei, meu querido, você já providenciou alguém? Não precisa ser você. Alguém para fazer uma visita? Ele visualizou e não respondeu. Aí a terceira vez, tem uma avó aflita aqui em Campinas por causa do neto que está aí. Visualizou e não respondeu. Me deu uma vontade de ligar para ele. Se fosse um empresário, você ia de madrugada visitar ele. Mas porque era uma família problemática, você não deu nem atenção. Deu vontade de escrever para ele. Estou me contorcendo para não escrever para ele. Porque eu estou torcendo para ir num congresso e encontrar com ele, no meio de uns 20 pastores. Estou torcendo para encontrar ele. Porque se eu tivesse falado, o Fábio Machado mudou aí ele tem uma empresa, ele tem uma construtora, está mudando por aí, no outro dia esse cara estava lá. Não, ele ia falar, pode ser de madrugada? Pode. Ele ia visitar. Mas como era uma família problemática, porque no mínimo ele podia falar, meu querido, eu estou com problema, estou com dificuldade, é longe, mas dá uma satisfação, arranja alguém para ir, né? Mas quando eu descrevi que não era alguém que traria benefícios imediatos, nem atenção deu. Nem atenção deu. Mas a questão é, essas pessoas que dão trabalho hoje, elas podem ser uma bênção amanhã. Podem ser uma bênção amanhã. Ou vai falar que você nunca deu trabalho. Você sempre foi bonitinho, cheirosinho, sempre sentou aí certinho na igreja. Você nunca deu trabalho. Seus pais nunca tiveram trabalho com vocês. Seus professores nunca tiveram dificuldades. Tudo bonzinho. Só eu que fui ruinzinho, né? Só eu que sou ruinzinho, né? Os demais são todos bonzinhos. Gente, aquele povo, ele só fará parte do povo de Deus se a gente entender que Jesus olha para eles da mesma forma como olhou para nós. Ele não olha com rótulo, né? Ladrão, malfeitor, adúltero, idólatra. Não. Ele olha como um homem, ele olha como uma mulher. E ele olha como alguém que está doente e que ele é o remédio, ele é a cura. E quando a gente olhar para essas pessoas dessa forma, aí sim elas serão transformadas, sairão desse grupo de que não herdarão o reino de Deus e passarão a fazer parte daqueles que foram lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Entendam, eles foram justificados no nome de Jesus. Eles não se tornaram boazinhas e depois passaram a fazer parte do reino de Deus. Não. Se você ler Efésios capítulo 2, você vai ver assim, e ele nos deu vida quando decidimos ir para a igreja e ficamos bonzinhos. É isso que diz lá? Não. O texto de Efésios 2 diz assim, e ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados.
Ele pegou a gente lá na lata do lixo e nos deu vida e transformou a nossa vida. Ele não pegou a gente bonitinho, não. Ele pegou a gente na lata do lixo. E Ele deu um banho na gente, passou um perfuminho, agora a gente está aqui e a gente se esquece de onde a gente veio. A gente se esquece. Portanto, vamos pensar assim. Assim como Jesus, uma igreja ou seus membros individualmente devem necessariamente valorizar cada ser humano, sem rotulá-los com discriminação. Você viu que a pessoa chega e a gente, embora passe anos, a gente continua falando assim, e o duro é que às vezes a própria pessoa gosta, e ela se apresenta, eu sou ex-presidiário. Como se fosse grande coisa, entendeu? E a gente vai falar, ó, o rapaz ali é ex-presidiário, ó que bênção, está na igreja. Gente, a gente não precisa falar para os outros que não conhecem que o cara era um ex-presidiário. Não precisa falar. Mas a gente apresenta, ó, ex-presidiário, ex-gay, ex-prostituta, ex-ladrão, tudo ex. Todos nós somos ex alguma coisa. Deveríamos ser, pelo menos. Agora, rotular a pessoa eternamente, depois que ela se converteu, está em Cristo, como o ex-presidiário. Que ex-presidiário? É um irmão em Cristo que foi lavado e justificado pelo sangue de Jesus. Não é mais presidiário. Não é mais. Morador de rua não é mais, é um ex. Pelo menos deveria ser. A igreja deveria ajudar um morador de rua a se ressocializar. Deveria. Quantas pessoas são uma de nossas prioridades, assim como fora de Jesus, elas certamente farão parte de nossa agenda diária. Qual é a grande desculpa para a gente não cuidar de pessoas? E principalmente desse tipo de pessoas? Que a gente não tem tempo. Onde que Jesus está mesmo aqui? No texto que a gente estudou? Onde ele está? Na casa de Pedro. Que horas? Não, e diz assim, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus. O povo começou a ir até Jesus. E não foi uma, não foi duas, foi uma multidão. No dia de descanso, foi um dia que ele trabalhou 24 horas. E a gente vai ver semana que vem, que mesmo cansado, o que ele fez de madrugada? Ele levantou e foi orar. No dia de descanso. Por quê? Porque as coisas que ele dava importância faziam parte da agenda dele. Na sua agenda, as pessoas têm espaço? E pessoas que eu digo, não as pessoas da sua família, as pessoas da igreja, os seus amigos, estou dizendo, os marginalizados, têm espaço na sua agenda? Deveria ter, porque tinha na agenda de Jesus. Não importava a hora, não importava a circunstância, ele sempre dava atenção para essas pessoas. Sempre dava atenção. A única esperança para um mundo perdido no pecado é a Igreja de Jesus Cristo e, portanto, como embaixadores de Deus, devemos amar e resgatar as pessoas por quem Jesus morreu. Gente, o governo não vai resolver o problema dessas pessoas. Não vai. As ONGs não vão tirar essas pessoas da rua. A cadeia não vai resolver o problema desse povo. As secretarias aí, municipais, estaduais e da União, não vão resolver o problema.
Jesus deixou a igreja dele para alcançar essas pessoas. E quem é a igreja dele aqui? Somos nós. Individualmente, somos nós. Nós somos a igreja. E ele espera que a gente faça a diferença no ambiente em que a gente vive, no meio em que a gente tem influência. A única forma dessas pessoas saírem daquele grupo de que não vão herdar o reino de Deus para fazer parte do grupo que herdará o reino de Deus é se a igreja fizer o papel de igreja. Amar essas pessoas, levar o evangelho para essas pessoas e conduzir essas pessoas tanto para dentro da igreja como para Jesus. Esse é o nosso papel. Só que tem um custo. Mas a boa notícia é que esse preço Jesus já pagou. Então, qualquer coisa que você vai falar, mas é difícil, vai custar caro, a igreja vai ter que... Jesus já pagou já o preço. E ele pagou com o sangue dele, que é muito mais precioso do que ouro e prata. E ele faria tudo isso se nenhum de nós se convertesse e apenas um desses mendigos se rendesse a ele. Ele faria tudo. E hoje, nós não podemos olhar para essas pessoas como se nós fôssemos melhores que elas ou como se nós sempre fôssemos pessoas boas e por isso que estamos aqui. Se nós estamos aqui, é por causa de uma única pessoa boa, que o próprio Senhor Jesus diz que é Deus. Ele é bom. Ele é bom. E é por isso que cada um de nós está aqui essa noite, porque Deus é bom. Porque nós poderíamos estar lá fora, na mesma condição desses aí. Na mesma. Você já conversou com esse povo? Quando eu estava em São Paulo, conversei com um jovem, o cara tinha 23 anos. E cheguei lá, 23 anos, o cara morando na rua, mas você via que ele ainda estava bem vestido, que ele tinha as roupas dele ainda, o cabelo bem, né, os dentes, as mãos bem feitinhas. E aí eu falei, cara, o que você está fazendo aqui na rua? E ele disse assim, bom, eu tenho uma família, eu tenho um pai, uma mãe, e eu fui para as festinhas da faculdade, e lá eu comecei a beber, comecei a usar drogas, e eu comecei a chegar doidão em casa, e eu vi que meu pai e minha mãe sofriam muito. E eu não queria vê-los mais daquele jeito. Então, como eu não conseguia parar, eu preferi sair para a rua. Então, era um jovem, você via de boa aparência, 23 anos, que falava bem, morando na rua. Por quê? Por causa das drogas. Daqui, se ele não for resgatado pela graça de Deus, daqui a 10 anos, já fazem 5, né? Então, daqui a 5 anos, ele vai estar como o Barba, esse rapaz que vem, como o João. Porque eles não começaram do jeito que eles estão hoje. Eles saíram de uma casa estruturada e se tornaram isso que eles são hoje. E qualquer pessoa, um jovem, terceiro ano de faculdade, de educação física, se envolveu com droga na faculdade e foi morar na rua por causa do desgosto que trazia aos pais. E sabe de quando ele tomava banho? De terça-feira, nessa missão Sena, lá em São Paulo, lá no centro, na Cracolândia, quando a igreja abria a porta para receber todo mundo e todo mundo tomar banho e dava uma roupa nova para eles. E muitos, conversa com eles, muitos sentaram em escola bíblica, participaram de EBF, muitos. Muitos. Então, não pense que nós somos melhores. Não, a graça de Deus é que nos resgatou e que nos mantém aqui. Porque para sair é muito fácil. É muito fácil. Portanto, a gente deve dar atenção. A igreja é a única esperança. Não vai ser Dilma, não vai ser Lula, não vai ser Aécio, não vai ser Fernando Henrique. Não foi o que morreu lá, o Eduardo, né? O Eduardo Campos, não seria ele. Não seria ele. Não será, como é que chama a nossa irmã? A Marina? Não vai ser a Marina.
Todos. Nenhum governante consertará a nossa nação e resolverá o problema dessas pessoas. Só Jesus. Jesus é a única esperança para essas pessoas. E essas pessoas só poderão ser alcançadas se nós, como igreja, fizermos a nossa parte de amá-las e recebê-las e abraçá-las. A única diferença entre os que se encontram dentro de uma igreja e aqueles que estão na sarjeta do pecado é o poder restaurador da graça de Deus por meio de Jesus. Só isso. Não tem nenhuma diferença entre nós e eles, exceto a graça de Deus que nos resgatou. No demais, somos todos iguais. Então, hoje a gente começou a ver as ênfases ministeriais que Jesus demonstrou serem importantes para a igreja e seus discípulos. E Jesus dava importância para as pessoas. As pessoas são importantes para Jesus. E se você entende que Jesus dava importância para as pessoas, a sua agenda tem que ter espaço para as pessoas. Não para os amiguinhos, né? Para eu comer churrasco com o Anderson, é a coisa mais gostosa, né, Anderson? Mas eu estou dizendo espaço para os marginalizados, para aqueles que não têm para onde correr, para aqueles que estão aí, ó, tanto aqui na nossa esquina tem vários. E como seria bom se a nossa igreja pudesse fazer diferença na vida daquelas pessoas, que a gente pudesse agora, a partir de hoje, passar ali e cumprimentar e procurar saber quem são, de onde vieram e o que nós podemos fazer por eles. Ainda que eles venham aqui no domingo tomar café, não tem problema, mas que um dia a graça de Deus alcance eles. Isso seria maravilhoso. E nós seríamos uma igreja genuinamente cristã. Amém?